Bom, agora nossa próxima aula aí a gente vai falar um pouquinho sobre memória. Vocês vão perceber que depois que a gente consegue entender bem a questão do dispositivo de entrada e saída, a memória fica bem mais fácil, tá certo? É, então, a primeira coisa que eu quero comentar com vocês é a questão da hierarquia de memória. Existem vários tipos de memória em um computador e existe uma hierarquia entre essas memórias. Essa hierarquia influencia, aí, por exemplo, na velocidade dessa memória e na quantidade dessa memória. E também isso está relacionado com quão distante essa memória está ali do processador. Então, a gente costuma representar isso como sendo uma pirâmide, onde essa pirâmide, vamos dizer assim, a área aqui de cada unidade dessa de memória corresponde aí a, vamos dizer assim, a quantidade de memória dessa pirâmide, né? Desse elemento de memória. Então, se você olhar no topo da pirâmide, a gente tem os registradores. Os registradores são unidades de memória que são embutidas dentro do processador e elas que fazem, vamos dizer assim, armazenar algumas funções básicas do processador e o status do processador. A gente vai falar mais sobre os registradores quando a gente estiver estudando a CPU, porque ele é um elemento importante lá do CPU. E se você for ver, essa é a memória mais rápida que você tem no computador. Elas operam na própria velocidade do processador. Então, se você tem lá um processador, por exemplo, de 3 GHz, essa memória ela consegue fazer lá, por exemplo, 3 GHz seria aproximadamente 3 bilhões, eu posso fazer 3 bilhões de escritos ou 3 bilhões de leituras nessa memória em um segundo, tá certo? Então ela acaba operando na própria velocidade do processador, tá certo? Só que essa é a memória mais cara que existe, tá certo? E é a que você tem em menor quantidade em um computador, tá? Então, o segundo tipo de memória que você tem é a memória cache, né? Essa memória, o pessoal às vezes também fala de cachê, mas vamos falar cache aqui. Essa é a segunda memória mais rápida que você tem no computador, tá? Essa memória varia um pouco, alguma parte dela é embutida no mesmo invólucro do processador, então ela ainda está próxima do processador e às vezes ela também é dividida em níveis, né? Nível L1, L2, L3. Essa memória ela serve para poder você ter um melhor desempenho no processador. Ela ajuda na questão do acesso à memória principal. Ela armazena, é como se ela prevesse o acesso da memória principal, entre aspas. Existem algumas técnicas que é como se você adivinhasse qual que é a unidade de memória da memória principal que você vai usar e já armazenasse nessa memória cache, de forma que quando o processador precisa dessa informação, ela está disponível de forma mais rápida. Então, ela é bem mais rápida do que a memória RAM, né? Que é a memória principal, né? Mas ela não chega a ser tão rápida quanto o registrador. Então, a gente já tem uma quantidade um pouquinho maior. Só para vocês terem uma noção de quantidade, a gente tem aqui em registradores alguns kilobytes de memória, então, ou seja, eu teria 1.000, 2.000 unidades de memória na forma de registradores em um processador desktop padrão. Já no cache, a gente chega a alguns milhões, né, alguns megabytes de memória cache, né? Então, por exemplo, você pega aí um processador hoje atual, um i5, ele tem lá em torno de 4 megabytes de memória cache. Então, vocês percebem o aumento aqui da quantidade de memória. O outro tipo de memória que a gente tem é a memória principal. Aí essa é a memória RAM do computador, tá certo? A gente já começa a ter aqui uma quantidade maior de memória, só que essa memória já começa a ficar bastante lenta, né? Então, para vocês terem uma noção, hoje um computador desktop padrão, você tem aí aproximadamente 4 gigabytes de memória RAM, né? Então, isso, perto dos 4 megabytes aqui, seriam praticamente 1.000 vezes mais memória principal do que memória cache, né? E se comparar com registradores, ainda mais ainda, né? Então, só que essa memória, ela já é bem mais lenta do que a memória
cache, né? E os registradores. Para vocês terem uma ideia, enquanto hoje um processador desse aqui opera a, por exemplo, 3 GHz, a memória principal, se for um computador recente, opera aproximadamente a 1 GHz, né? Então, essa memória aqui é 3 vezes mais rápida do que essa. O cache, às vezes, chega a ser 2 vezes mais rápida do que essa, ou, às vezes, em alguns casos, chega quase que a operar na velocidade do processador. E o que acontece? Só que a ideia dessa memória ser um pouco mais lenta é a questão também do custo, né? Essa memória ela é muito mais barata do que uma memória cache, do que um registrador. Então, por isso que o pessoal não embute isso daí. A gente não faz tudo, por exemplo, só com memórias mais rápidas possíveis. E a quantidade já é bem mais pronunciada. E, por fim, a gente tem a chamada memória secundária. Aí entra aqui os discos magnéticos, né, que seria o HD, o CD, o DVD, o Blu-ray, o pendrive, as fitas de backup e assim por diante. Aqui a gente tem uma quantidade massiva de memória, né? Boa parte dessa memória secundária, ela passa, às vezes ela é persistente, essa parte aqui, ó, costuma não ser persistente. O que seria isso? Quando você desliga o computador, o conteúdo dessa memória aqui, da principal da cache dos registradores, é perdido. Já da memória secundária, muitas vezes esse conteúdo ele é mantido, né? Então, só que essa aqui é a memória mais lenta que que existe dentro do computador, tá certo? Então, a velocidade de acesso dessa memória ela é muito baixa se você comparar, por exemplo, com a memória principal, com o cache e assim por diante. Só que a quantidade que você tem disponível no computador é muito grande. Por exemplo, um computador hoje tem um HD aí, por exemplo, de 1 terabyte. Vocês podem ver que a relação, em termos de quantidade, é quase que de 1 para 1000 em cada etapa, né? Então, aqui a gente tem alguns kilobytes, aqui passa a ser megabytes, aqui passa a ser gigabytes, depois terabytes, né? Então, a quantidade dela é muito grande, que a gente tem disponível no computador, e o custo dessa memória é muito barato. Só que essa memória é mais lenta que você tem. Basta você pode fazer um teste bem simples, porque comparando o tempo que você leva, por exemplo, a compilar um arquivo de 1 GB no pendrive. Se você tiver, por exemplo, a gente pode simular isso em termos de memória RAM, criar lá o que a gente chama de drivers virtuais na memória RAM, e esses drivers são capazes de copiar essa informação muito mais rápido do que, por exemplo, um pendrive ou algum outro dispositivo que você tenha. Mas essa aqui é a característica da hierarquia de memória que você tem no computador. Só para lembrar aqui, né, lá no topo da pirâmide, a gente tem maior velocidade e menor quantidade. Aqui a memória é mais cara, tá certo? E ela está mais próxima do processador. Lá na outra ponta, a gente tem na memória secundária a menor velocidade que você tem de memória possível, só que em comparação à maior quantidade. Você está mais distante do processador e aqui a memória mais barata que você tem, levando em conta, por exemplo, um custo por byte ou um custo por megabyte, uma unidade básica aí, tá certo? Então, essa é a hierarquia de memória de um computador, né? Então, a gente vai falar bastante, vou voltar aqui no slide agora, sobre essa memória aqui, que é a memória principal. O cache é muito comentado em arquitetura, mas eu gosto de entender primeiro essa memória principal. O cache vai ficar uma coisa à parte, a gente não vai cobrar isso na disciplina, mas tem isso nas apostilas que vocês veem aí, que vocês receberam, tá certo? Então, a memória principal que eu acho que é a mais interessante para a gente poder analisar e entender como é que funciona uma memória do computador. Até porque os computadores mais simples, às vezes, não tem nem a cache. Você tem os registradores e a memória principal, né? E a memória secundária, às vezes, é opcional. Então, com essa ideia nossa de simplificar a visão do computador, eu acho que ver um computador simples, a gente pode abstrair a cache. A cache, na verdade, foi um elemento que foi criado para otimizar aí a questão da diferença de velocidade entre o processador e a memória principal, tá? Então, quando a gente estiver falando de memória principal, lembrando que a gente está falando da memória RAM do computador,
tá certo? E aqui a gente tem um exemplo de uma unidade básica de memória, uma memória SRAM ou Static Random Access Memory. Então, pessoal, o RAM, né, que a gente vê lá, vem disso aqui, Random Access Memory, ou memória de acesso aleatório, né? E existem duas técnicas de criação desse tipo de memória. Uma que é a que a gente chama de static. Como é que seria construída essa memória? Essa memória, a gente pode construir ela de uma forma bem simples, usando aí um flip-flop tipo D e um buffer tri-state. Esse aqui é o circuito dela. Então, o que eu faço? Eu pego a saída aqui do meu flip-flop, ligo na entrada do buffer. Pego a saída do buffer, ligo na entrada D do flip-flop. E aqui eu ligo o D0, por exemplo, isso aqui vai ser ligado lá no meu barramento de dados, né? Aqui eu posso, por exemplo, ou armazenar um bit nessa unidade de memória, o bit que está aqui no D0, ou eu posso ler o bit que está armazenado nessa memória através dessa linha, tá certo? E usando as linhas de controle aqui, tanto do flip-flop quanto do buffer, aqui tem um buffer, aqui embaixo tem um flip-flop, a linha de controle do buffer, quem que é? É o enable, né? O E aqui, o que habilita o buffer, eu ligo nesse RD. Esse RD seria a linha que quer dizer que quando eu quero ler a memória, RD vem de read, né? Ou leitura, né? Então, quando eu colocar essa linha nível alto do RD aqui, eu vou pegar o conteúdo que está armazenado nessa memória e jogar ele no D0, para poder ler. E o WR ocorre o contrário, né? Então, o WR, se vocês lembrarem, ele vai no clock do flip-flop, né? Então, toda vez que eu tiver uma borda de subida, ou seja, quando eu colocar o WR em nível alto, ele vai pegar o que está aqui no barramento de dados e armazenar na saída aqui. Então, olha só, imaginando a seguinte situação. O que começou em 0? Está todo mundo aqui em 0. Então, olha só, se eu pegar aqui, não importa o que aconteça aqui no D0, se eu colocar ele 0 em 1, o que vai acontecer? Vai mexer no quê? Não vai. Ele só vai mexer no quê? Quando eu tiver um pulso de escrita, WR, ou clock, subir, ele for para nível alto. Então, por exemplo, se eu colocar aqui o D0 em 1, né, e o WR eu vim aqui colocar em 1, o que ele vai fazer? Ele vai copiar o D para o Q. Então, o Q vai passar a ser 1. Tá certo? Então, essa linha aqui, ela armazena a informação. Tá certo? Então, olha só. A chavezinha aqui do RD, como ele está em 0, ela está aberta. Então, essa informação ela não volta para cá. Ela só volta para cá. Aí, por exemplo, eu venho o meu WR, coloco de novo em nível baixo. Aí vamos supor que eu coloco o meu D0, eu tiro o meu circuito do barramento, ligo numa porta de entrada, e o RD eu coloco em nível alto. O que acontece? Quando eu colocar o RD em nível alto, eu fecho a chave interna que está aqui. Então, quando eu fecho essa chave interna, a informação que estava nessa linha, ela vem aqui para o barramento. Mas como eu peguei aqui o WR e não gerei um clock aqui, essa informação ela não altera, vamos dizer assim, o conteúdo da memória. Então, esse é um exemplo de memória SRAM. Vocês podem ver que esse circuito ele é um pouquinho complexo. Na verdade, esse circuito que eu montei para vocês seria o mais complexo possível. Existem esquemas que o pessoal usa isso aí com transistor, que ele consegue já dar uma enxugada muito boa, né? E ele é um pouquinho mais caro. Só que esse é o circuito mais rápido que você tem de memória, tá certo? Memória RAM, né? Memória primária aí que a gente chama. Então, o que acontece? Isso aqui foi usado bastante, mas hoje o pessoal utiliza uma outra técnica que é um pouquinho diferente, tá certo? Mas é um circuito que ainda é utilizado bastante. Existe muita memória SRAM aí disponível no mercado, principalmente dentro de sistemas, que a gente chama de sistemas embarcados, que são dispositivos, por exemplo, que a gente comentou lá atrás, os celulares, os DVDs e assim por diante, tá certo? Que você tem uma quantidade menor de memória, né? Porque lembrando, isso aqui, ó, eu estou armazenando só um bit de informação. Se um byte tem 8 bits, então, para eu ter um byte de informação, eu precisaria de 8 unidades dessas aqui de memória, né? Então, o que acontece? Se eu tenho lá, por exemplo, 1 GB de memória, seriam 1 gigabyte de memória, seriam 8 gigabits de memória, o que daria aproximadamente 8 bilhões de unidades dessa. Então é muita coisa para você botar, às vezes, em uma pastilha.
Então, uma outra técnica que o pessoal usa é a memória DRAM, ou Dynamic Random Access Memory. Essa é uma memória que ela é mais lenta, mas olha o circuito dela aqui, ó, é isso daqui. Ele é bem mais simples, tá certo? Então, a gente tem uma chavezinha aqui, que ela é controlada eletronicamente, e eu tenho aqui um elemento de circuito que é um capacitor, tá? Isso aqui é ligado, esse aqui seria o terra, seria o 0 volts, né, que a gente falou lá atrás. Então, como é que funciona essa memória, né? A ideia é o seguinte, se eu colocar aqui, o capacitor, ele é como se fosse uma caixa d'água. E se você imaginar a tensão, é o seguinte, se você tem uma pressão de água ou não tem uma pressão de água. Então, o que, que acontece? Se aqui tiver 0 volts e eu fechar essa chave, o que, que ele vai fazer? Ele vai esvaziar essa caixa d'água. Então, toda vez que eu fechar essa chave, se aqui a caixa estiver vazia, eu vou ter 0 volts e eu vou ler o nível baixo. Se eu colocar 5 volts aqui e fechar, é como se eu enchesse essa caixa d'água aqui, tá certo? O que, que acontece? Aí o que, que acontece? Se eu abrir essa chave, a caixa d'água fica cheia. Mas no momento que eu fecho essa chave, se eu não tiver nenhuma pressão de água aqui, essa água ela volta. Mas como está voltando água, eu consigo identificar os 5 volts ou um nível alto e eu consigo detectar o estado tanto 0 ou 1 que foi armazenado, né? O problema é que isso aqui é muito lento, porque o que, que acontece? Esse capacitor ele tem um tempo de carga, ou seja, a caixa d'água ela demora um tempo para ela encher e para esvaziar, né? Isso depende aí da vazão de uma série de fatores. Então isso torna essa memória bem mais lenta que a SRAM. E um outro problema é que essa caixa d'água, ela não é uma caixa d'água muito boa, é como se ela tivesse pequenos furos ou e a água evaporasse com o tempo. Então, o que, que acontece? Às vezes você vem aqui e armazena lá a água dentro dessa caixa d'água, e se eu demorar muito tempo, essa água ela vai esvaziando, né? Então, de tempos em tempos, ele tem que verificar, a caixa d'água está cheia, então põe mais um pouquinho d'água. Isso, ou seja, necessita dessa atualização do estado. Só que o circuito ele é mais simples e mais barato, por isso que ele acaba sendo bastante utilizado. Então, esses são os dois tipos de unidade básica de memória. Na próxima parte aí a gente vai ver um pouquinho sobre o esquema de endereçamento de memória, tá certo?